Seja bem-vindo ao Cantinho Teológico. Aqui é um recanto de reflexão bíblico-teológica. É um lugar realmente para a gente parar, analisar o texto, principalmente a partir das línguas originais, mas também considerando em nossa língua vernácula e tentar extrair os preceitos bíblicos, as ideias de acordo com cada texto e contexto e aumentar o nosso conhecimento em relação a palavra de Deus. Eu quero trazer para esse momento a expressão Espírito de Deus no versículo de número 2. Eu estou utilizando nesse momento em tela, Almeida corrigida e revisada fiel ao texto original. Eu preciso fazer uma ressalva. Não há texto original mais em nossos dias, nem há um bom tempo. Ou seja, quando fala que a Almeida é corrigida e revisada fiel ao texto original, não se trata do texto original em si, aquele escrito pelo autor. O que nós temos, na verdade, é vários manuscritos que são confiáveis, que são trabalhados por especialistas, que avaliam tanto a estrutura quanto a forma, o conteúdo, ou seja, existe a chamada alta crítica e a baixa crítica. Eles não são críticos ácidos, não. Eles trabalham de uma forma séria, comprometida, e como profissionais que são, eles trabalham de uma forma competente, lidando com todas as nuances do texto bíblico, desde a estrutura, a forma, mas também o teor. E repito, nós não temos textos originais. O que nós temos são manuscritos nas línguas originais. Acho até que a Almeida Corrigida e Revisada Fiel deveria fazer uma revisão, ou, no mínimo, uma informação para que as pessoas não pensem que esta é a melhor versão, porque, afinal de contas, é de acordo com o texto original. Que texto original? Nós não temos mais o texto original. Nós temos muitas cópias boas, por sinal, confiáveis, fidedignas, portanto, mas não é de bom alvitre colocar a Almeida corrigida e revisada fiel ao texto original, porque dá a entender que somente ela é fiel ao texto original, quando na verdade não temos mais, e como se as outras não fossem fiéis ao texto original. Na verdade, todas elas trabalham em base de manuscritos. Manuscritos. Feito essa observação, acho pertinente, porque senão a pessoa acha que uma versão é melhor porque é fiel ao texto original. Que texto? Nós não temos mais textos. Mas vejamos então a expressão Espírito de Deus. Quando você lê no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, que está em destaque, se movia sobre a face das águas. Quando você lê Espírito de Deus, o que você entende? Você pensa em quê? Eu não estou dentro da mente das pessoas, mas pelo que eu ouço, quer na escola bíblica dominical, quer a partir dos púlpitos, as pessoas pensam imediatamente na chamada terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Pelo menos as pessoas às quais eu lido, relaciono, chegam a essa conclusão. Afinal de contas, eles vão alegar: Espírito está com letra maiúscula. Espírito aqui, ó, letra maiúscula. E acho que é uma referência à terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Eu já li e fiz a leitura dessa maneira. Eu não posso aqui, vou dizer assim, dizer que nunca passou pela minha cabeça de
entender dessa forma, de interpretar desta maneira. Claro, eu dentro de um sistema religioso, ao qual pertenço até hoje, há mais de 30 anos, eu pensei muitas vezes da mesma forma. Mas acontece que eu sempre tive uma preocupação de saber o que realmente o texto diz. Eu não estava preocupado com o que a tradição diz, com o que as pessoas dizem. Eu queria saber, e não foi à toa que quando eu estava mais ou menos com 19 anos de idade, na década de 90, portanto, eu falei, eu vou aprender as línguas originais, para que eu possa ver com os olhos que um dia a terra há de comer, o que realmente encontra-se nos manuscritos, porque já tinha a informação correta de que não tinha mais o texto original, senão os manuscritos até então existentes. Eu penso que Espírito de Deus precisa ser compreendido à luz do Antigo Testamento. Acho até, de uma certa forma, uma desonestidade quem, de uma maneira consciente, pega textos do Novo Testamento e projetam no Antigo Testamento sem antes entender o próprio texto em destaque, ou seja, o texto no Antigo Testamento. O que o autor estava dizendo? Para quem ele estava dizendo? O motivo, o porquê, vou dizer assim, e ainda qual a intenção autoral, entre outras perguntas. E, por sua vez, fazer até uma indagação. O que as pessoas entenderam quando aqui estava escrito Espírito de Deus? Se alguém falar assim, é Espírito Santo como uma terceira pessoa da Trindade, o que começa com I maiúsculo, ora, no hebraico, deixa eu ver uma versão aqui no hebraico, você vai ter uma ideia, embora a única diferença, esse é o hebraico, a diferença é que não tinha sequer esses sinaizinhos diacríticos, que são chamados de sinais maçoréticos. Mas observe que é tudo na forma quadrática, não tem esse negócio de maiúscula, minúscula. Logo, quando a gente afirma que toda tradução é uma interpretação, a gente precisa ser bem compreendido. Por causa de quê? O autor, o tradutor, melhor dizendo, ele interpreta um texto e coloca lá da maneira que ele entendeu. Mas nem sempre o tradutor ele consegue em todo momento ser feliz nessa tarefa árdua, complexa de traduzir um texto sagrado, ainda mais tão antigo quando que nós temos em mãos uma referência aos manuscritos, não necessariamente ao texto original, porque nós não o temos. Volto aqui para uma outra versão, para que vocês venham acompanhar. Eu vou escolher aqui uma Bíblia católica, é uma versão católica que eu tenho nesse dispositivo, nesse programa. Veja bem, a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Particularmente, eu achei super interessante a luz do texto bíblico. Foi feliz nessa tradução. Um vento impetuoso. E por que digo isto? E não um espírito de Deus. Primeiro que aquela ideia de Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade certamente não fazia parte da intenção autoral, isto é, de quem escreveu o livro de Gênesis. Ele não estava pensando no Espírito Santo, como nós concebemos nos dias atuais. Quando se referia ao Espírito de Deus, é porque havia uma compreensão de que era Deus em ação, era uma força ativa de Deus.
O Espírito de Deus era distinto de Deus e o Espírito de Deus era procedente do próprio Deus. Estavam interligados, mas quando falava o Espírito de Deus, mostrava que Deus estava agindo ou realizando algo. E neste caso, quando você lê Espírito de Deus, indica pura e simplesmente, a partir do texto original, a ideia de uma atividade divina, Deus agindo através do seu Espírito. Ponto final. E essa é a compreensão, pelo menos, a que as pessoas tinham na época. Pode ser bem diferente da nossa compreensão, eu sei disso. Mas, pelo menos na época, eu me detenho apenas no Antigo Testamento. Por que eu digo que é uma tradução muito feliz, um vento impetuoso que soprava sobre as águas? Ora, aquela palavrinha em hebraico, eu vou voltar lá, deixa eu ver aqui a Bíblia hebraica. Aqui está bem pequenininho, mas é aqui, ó. Temos aqui a palavra para Deus, Elohim. Deixa eu grifar aqui, Elohim, que é Deus. Essa que eu acabei de grifar, destacar. Mas Espírito é esta aqui, ó. Veruach. Veruach. Esse Veruach, primeiro que tem um chamado, e com esse V, é o chamado um vago conjuntivo, e vai ser, portanto, como uma conjunção, e o espírito de quê? De Elohim, de Deus. Então, a gente tem aqui o quê? Ruach, a palavra. A conjunção, através desse verbo conjuntivo, ele vai estar junto, porque é uma característica da língua hebraica ter essa junção de preposição, conjunção, artigo, é tudo junto e misturado. Mas está aqui, ó. Veruach Elohim. Esse ruach, que é o verbo justamente, que é a palavra espírito, ruach, a ideia é de ar em movimento. Ar em movimento. E qual a conotação que tem de Espírito de Deus com a ideia de espírito, ruach, em hebraico? Basicamente nenhuma. Não falar basicamente nenhuma em termos da noção, da ideia. Estou falando da ideia. Pode ser traduzido como espírito? Pode. Em que sentido? Aí a gente vai ter que ver. Mas a ideia do ruach é de ar em movimento. A princípio, eu colocaria, e eu acho sempre que a gente poderia dar a opção de sopro, porque quando você sopra, é esse soprar divino que dá vida, alento, etc. e tal. Um, um sopro que, além de vida, tem intensidade, etc. E assim por diante. Então, eu penso que primeiro poderia ser traduzido como sopro de Deus, porque dá ideia e faz sentido com essa noção de ar em movimento. Ou seja, o Espírito de Deus, vou voltar aqui para o português, não estava simplesmente, ele, aqui diz aqui na versão, se movia sobre a face das águas. Ela estava se movendo. Como assim se movendo o Espírito de Deus? Agora, quando você vê, como na Bíblia Católica, aqui nós temos aqui, e um vento impetuoso soprava sobre as águas, faz sentido com a ideia do termo ruach. Por isso eu acho muito feliz essa versão. Muito feliz mesmo. Mas tem uma outra que eu não tenho aqui em tela, mas que é a Bíblia de Jerusalém, também católica.
e fala assim: um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Porque a ideia de um vento, vou dizer assim, de um sopro, essa ideia de vento impetuoso é o que está ali, vou dizer assim, mais no original. É algo que está em atividade. Aqui o sopro agita a superfície das águas. E aqui, nessa outra versão católica, o vento é impetuoso e ele sopra sobre as águas. De qualquer maneira, tanto você optando por o sopro de Deus agitava a superfície das águas, que nem na Bíblia de Jerusalém, talvez a melhor tradução que eu já vi até o momento. Não estou falando que não exista outras melhores, mas a que eu vi, certamente é esta, um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Em segundo lugar, vou dizer assim, agora, um vento impetuoso soprava sobre as águas. Vai ter versão de Bíblia, eu não sei se aqui diz movia o Espírito de Deus, mas aqui fala assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar pode dar a ideia para alguns, é como se houvesse aquele sobrevoo, uma coisa tranquila. Nada disso quando a gente recorre ao texto original. A ideia era de algo, vamos dizer assim, tumultuoso, impetuoso, de algo que agitava, que movia, e não que simplesmente pairava sobre a face das águas. Por isso, eu particularmente opto por essa versão da católica, tanto não por ordem, em segundo lugar eu ficaria com essa aqui, ó, um vento impetuoso soprava sobre as águas, e a versão que eu estou aqui em mãos, está do meu lado aqui, a de Jerusalém. Um sopro de Deus agitava a superfície das águas, porque, na minha ótica, à luz do texto hebraico, condiz mais com a ideia do texto. Não é um pitaco meramente. Não é questão de opinião. Não é de preferência. É uma análise. Eu não poderia terminar sem antes mostrar a versão da Septuaginta do Antigo Testamento. Se você não sabe, você vai ouvir agora que o Antigo Testamento foi escrito em quê? Em hebraico. Acontece que foi feita uma tradução para o grego do Antigo Testamento. E essa tradução, inclusive, foi adotada, utilizada tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. Aqueles textos bíblicos do Antigo Testamento que são citados, via de regra, são tudo da Septuaginta. Como é que você sabe? Quando você compara a Septuaginta com o texto hebraico. Mas como é que eles, aqui está sem o acento, até porque no grego não havia palavra minúscula ou maiúscula, assim, no sentido assim, distinção, todas as letras eram maiúsculas, eram chamadas letras unciais, tinha tudo aquela mesma forma, sem acentuação, sem pontuação, sem espaço, sem nada. Era tudo junto e misturado. Era uma coisa assim muito interessante para se observar. E eles entendiam. Aí os estudiosos foram lá, separaram as palavras, fizeram a pontuação, a acentuação, tudo entendendo que a tradução e todo esse aparato crítico e textual é tudo resultado de uma interpretação, e toda tradução também, sem dúvida alguma, vai ser uma interpretação. Mas aqui, na Septuaginta, quando traduziu o Espírito pneumateu, ó, cai pneumateu, cai é e,
e espírito teu. Como termina o som você pronuncia u, já está indicando que indica posse. Logo e espírito de Deus. Isso dentro da terminologia ou dentro da gramática grega. Espírito de Deus. Aí alguém vai dizer assim, viu só? Você fez tanto caso, porque na nossa versão em português, estava Espírito de Deus, mas você acabou traduzindo a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e você acabou de dizer Espírito de Deus. Gente, primeiro que eu não sou um tonto, eu não sou um desavisado. Acontece que pneuma, no grego, também tem a ideia de ar em movimento. A mesma ideia contida na palavra hebraica ruach. Com base na ideia de pneuma, ar em movimento, ainda que você traduza como espírito, mas você não pode desassociar do conceito. A grande questão é que nós, hoje, não temos uma noção gramatical, claro, das palavras dos originais, mas também da cultura hebraica, da cultura grega e assim por diante. Há um abismo entre eles, que foram os, vou dizer assim, receptores da mensagem de forma primária, e nós. Há um abismo linguístico, há um abismo histórico, há um abismo cultural. E isso precisa ser levado em consideração e, vez ou outra, alguém fazer uma análise como esta. É um tanto demorada, para alguns é enfadonha, mas cá entre nós, quando você para e analisa o texto bíblico a partir dos originais, revela tanta coisa, mas tanta coisa. Por isso que a gente não pode ser precipitado em dizer assim, eu prefiro essa versão, eu prefiro outra versão. Se você, antes de preferir uma versão, tenha, no mínimo, uma noção das línguas originais. Segundo, se você não tiver noção das línguas originais, sinceramente, eu recomendo você comprar comentários bíblicos, mas faça uma ressalva. Bons comentários bíblicos e, por gentileza, não compre comentários devocionais. Compre comentários exegéticos. Aí você vai fazer a leitura, a sua comparação, vai ver o que os autores dizem, vai conferir lá no dicionário, vai fazer um estudo linguístico. Aí, depois de tudo isso, você emite sua opinião, porque não é, na verdade, uma mera opinião, aí já seria um entendimento acerca de um assunto que você já estava, dizer assim, ao menos dominando, tendo uma base, algo, pelo menos. Eu vou citar aqui, eu peguei uma Bíblia de uma forma curiosa, assim, por curiosidade, agora há pouco, eu falei, o que é a Bíblia? A Bíblia da Torre da Vigia, aquela tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová diz, tá? Assim, a tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Lembrando que é texto antigo do aramaico, hebraico e grego, mas aqui todo mundo diz que é o texto original, e nem poderia ser. A Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, ela deveria fazer, ela deveria subtrair essa expressão ao fiel ao texto original. Ela pode ser fiel, pode manter esse termo, mas texto original pega mal. Mas como é que a tradução Novo Mundo da Testemunha de Jeová traduziu? Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia,
e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Aqui ele coloca, ao invés de Espírito de Deus, coloca a força ativa de Deus. Eu não sei, sinceramente, como é que você entende força ativa de Deus. Quem é da Testemunha de Jeová, eles vão entender e entende-se, dentro daquele grupo religioso, que o Espírito Santo não é Deus, é uma energia, é uma força ativa. Eu não sei se o tradutor fez com isto em mente ou não, mas tirando essa ideia de força ativa nos moldes do grupo Testemunho de Jeová, e eu falo isso de uma forma muito respeitosa, o emprego não está incorreto, não, porque o Espírito de Deus, falando em termos de conceito, tá, gente? O conceito no Antigo Testamento era Deus em ação, era a força ativa de Deus. E faz sentido, sim, faz sentido. Agora, se quer, eu vou dizer assim, com isto, tentar, entre aspas, provar que o Espírito de Deus, uma referência ao Espírito Santo, é uma força ativa, uma energia, aí já é exagerar. Antes de terminar, já alonguei bastante, mas permita-me dizer o seguinte: sobre a expressão Espírito de Deus, foi dito isto e poderia ser falado muito mais, mas me detenho somente nesse teor. Eu, particularmente, creio piamente na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas no único ser de Deus, etc. e tal. Eu costumo dizer que ninguém acredita mais na Trindade do que eu. Acontece que quando eu vou para o Novo Testamento, aqueles, não um reflexo apenas, mas um flash, luz no Novo Testamento, que se torna muito mais claro você enxergar, vou dizer assim, a Trindade como um todo. Não apenas o conceito trinitariano, mas a Trindade como um todo. Agora, ler o Antigo Testamento em cada parte, querer enxergar a Trindade, aí já é demais. Mas eu acredito piamente na Trindade e, por sua vez, no Espírito Santo como terceira pessoa, como Deus, portanto, não como uma energia ou uma força ativa. Mas, à luz do Antigo Testamento, até esta última tradução que eu li, da tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, estou olhando aqui, visualizando, vendo o exemplo lá em mãos, e está, vou dizer assim, dentro do aceitável, culturalmente falando, etc. e tal. É isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, é só deixar o seu comentário que em tempo hábil eu respondo. Um abraço.